Hoje à noite, conforme nós anunciamos, nós vamos encerrar aquela série de mensagens sobre saúde emocional e espiritual equilibrados, a série Desista. E falamos no início dessa série que, a princípio, foi através de um livro que nós lemos, cujo título era Desista, e me chamou muita atenção porque vivemos num mundo que as pessoas dizem que desistir é sinal de fracasso ou de fraqueza, mas ao ler o livro me surpreendi porque a autora do livro fala de desistência no sentido positivo da desistência, de desistir das coisas erradas, das coisas que não agradam a Deus, daquelas coisas que estão afetando a nossa saúde espiritual, afetando a nossa saúde emocional. E como propósito dessas mensagens, e daqui a algum tempo os irmãos terão um reprise dessas mensagens lá no canal do YouTube de nossa igreja, e você tiver algum assunto específico, se quiser ouvir todas elas, mas se tiver algum assunto específico que você queira ouvir, estará lá daqui a uns dias, não sei que dia que o nosso sonoplasta vai conseguir colocar no ar, mas assim que ele conseguir, são muitas mensagens, essa é a 12ª mensagem. Então tem lá 11 mensagens do pastor Elisvaldo e uma mensagem do pastor Cristiano sobre o sobrecarregar-se. Então, nessa série de mensagens, amados, Desista, nós aprendemos com os irmãos aqui sobre desistir de temer o que os outros pensam ao nosso respeito, desistir de mentir, desistir de morrer para as coisas erradas. E aí nós tivemos que fazer uma reflexão, 2 ou 3 reflexões em cima desse tema, que é um tema amplo. Desistir de negar a raiva, desistir de negar a tristeza, desistir de negar o ódio, o medo, desistir de pôr a culpa nas outras pessoas. E a última vez, pastor Cristiano pregou sobre desistir de sobrecarregar-se. E queremos nesta noite, nesta última mensagem dessa série de mensagens, não que o assunto tenha se esgotado, mas dentro de uma proposição que fizemos, desista de viver a vida de outra pessoa ou da outra pessoa. Desista de viver a vida de outra pessoa ou da outra pessoa. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A partir do verso 14. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14. Romanos 7, a partir do verso 14 até o verso 25. Todos encontraram aí, amém? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Nosso Deus, somos gratos pela Tua palavra, por tudo que ela é em si mesma, e não por aquilo que os homens dizem que ela seja, mas a Tua palavra é a verdade, fonte exclusiva de toda a revelação do Senhor, dos seus propósitos, dos seus decretos, da sua vontade e do seu plano redentor, e tudo isso para a glória do seu nome, ó Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz, para honrar e glorificar o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema dessa mensagem, desista de viver a vida de outra pessoa, bem poderia ser também o impostor que sou eu, o impostor que há dentro de mim. Há uma vida dentro de mim que não é para ser vivida, mas que luta constantemente para que se manifeste. Há uma vida dentro de mim que guerreia contra os meus membros, de modo a fazer com que eu não execute ou não viva dentro da vontade de Deus. O texto diz, ou faz a comparação aqui, entre o homem espiritual e o homem carnal, o contraste produzido sobre essa dualidade que há de natureza, daquilo que é produzido pelo Espírito Santo e da natureza decaída ou caída, da qual o próprio apóstolo Paulo, já convertido, servo de Deus, ainda experimenta os resquícios dessa velha natureza guerreando contra os seus membros. Ele diz isso no verso 14, dizendo: bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mesmo sendo Paulo um crente, mesmo sendo Paulo um servo de Deus, um homem de Deus, o que Paulo está dizendo é que o pecado ainda permanece nele, porque o pecado não é necessariamente os erros que nós cometemos, mas principalmente a natureza pecaminosa que carregamos, as inclinações para o mal que nós carregamos dentro de nós. Por isso ele usa essa expressão, vendido à escravidão do pecado. No outro momento, em Gálatas 5, 16, 17, ele fala da guerra que existe entre o Espírito e a carne.
De vez em quando alguém diz, Paulo está falando de um tempo em que ele não era convertido. Ele está escrevendo a crentes. O que ele escreve aos Gálatas está escrevendo também a crentes. De uma guerra interior, de uma batalha interior, da guerra dos nossos membros, da vontade, da nossa vontade. É diferente, por exemplo, a descrição que Paulo faz aqui da sua batalha espiritual ou interior, daquela que a Bíblia diz sobre Acabe. Lá em 1 Reis 21, versos 20 e 25, a Bíblia diz que Acabe se entregou de todo o seu coração ao mal. Ou seja, ele não estava tendo luta alguma naquelas questões entre o espírito e a carne. Não havia uma guerra interior em seus membros, ele de prontidão se entregou ao mal. Em outras palavras, permitiu que a perversidade tomasse conta do seu coração, achando já como natural fazer o mal, praticar o mal, pecar contra o Senhor. Eis a diferença. Paulo está falando de algo que não é natural, embora exista, embora seja real, mas não é natural. Paulo não fala como um sujeito ativo nessa questão, nessa batalha. Fala como um sujeito passivo, de alguém que sofre a ação da sua natureza pecaminosa. É isso que o apóstolo Paulo descreve no verso 14. Bem adequado falar dessa passividade da ação do pecado sobre Paulo é falarmos sobre o desejo do crente de não pecar. De vez em quando eu converso com alguns irmãos acham interessante quando eu falo: quem falou que o crente tem liberdade para pecar? Quem é que foi que ensinou esse negócio? Quem te falou, ou quem me falou que eu tenho liberdade para pecar? Quando Paulo descreve essa luta interior como uma luta passiva, uma luta de alguém que sofre essa influência dessa velha natureza, ele revela uma coisa importante. Uma luta constante para não sermos ou para não vivermos a vida desta outra pessoa que há dentro de nós, que é o nosso eu anterior. O nosso eu ímpio, o nosso eu perverso, o nosso homem carnal. É isso que Paulo está dizendo aqui, ao descrever uma luta, mais uma luta passiva. Ele está dizendo: eu fui vendido à escravidão do pecado. Quer dizer isso? É contra a minha vontade. Eu sei que eu tenho cometido pecados, mas é contra a minha vontade pecar. Na minha nova natureza que recebi de Cristo, não cabe nessa nova natureza o desejo e o interesse pelo pecado. O pecado tem me forçado a viver contra essa nova vida que me foi dada, que me foi alcançada ou adquirida pelo Senhor. E é por isso que no verso 15 ele diz: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro. Paulo está dizendo aqui de um ato da vontade, da escolha. Ele diz assim: eu peco, tenho cometido alguns pecados, mas é contra a minha natureza. A minha nova natureza, é contra a minha vontade.
Nem eu mesmo consigo compreender como um cara como eu, alcançado pela graça de Deus, redimido, lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro, nem eu mesmo consigo entender como eu, algumas vezes cedo às pressões deste homem anterior, desse eu contrário à vontade de Deus. Não consigo nem compreender plenamente isto. Ele diz, eu faço o que eu não prefiro, não é a minha vontade fazer. Por quê, irmãos? Porque a inclinação natural do coração de alguém que foi salvo, a inclinação natural de alguém que foi alcançado pela graça de Deus é fazer a vontade de Deus. Esse é que é o nosso natural, na nova natureza. Fazer a vontade de Deus. Essa é a inclinação primária da nossa vida. É viver em direção do que é bom, do que é agradável. Daquilo que o próprio Paulo diz em Romanos 12, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está tratando isso aqui com muita seriedade e se diz frustrado pelo pecado remanescente, pelo pecado que permanece ainda assolando, tumultuando o seu relacionamento com Deus, deixando-o dividido. Ele diz, as coisas que eu detesto. O que quer dizer, amados, que você e eu, como crente, ou como crentes em Jesus Cristo, precisamos reagir com ódio ao pecado. Deus odeia o pecado. E nós devemos odiar o pecado também. O pecado tem que ser algo horrendo e odioso para nós. E Paulo está colocando isso em questão, amados, aqui, porque o homem não regenerado não odeia o seu pecado como algo ofensivo a Deus. A característica de alguém regenerado é odiar o pecado e entender que o pecado, antes de tudo, é uma ofensa a Deus. Quando o filho pródigo cai em si, pela instrumentalidade do Espírito Santo, e a primeira sentimento e reação que ele tem é: pequei contra ti, contra os céus e contra ti. Porque o pai ali é uma representação, uma figuração de Deus. Ele diz, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Um filho não pode agir como eu agi. Não deveria agir como eu agi. Diz o filho da parábola. Uma pessoa não regenerada, ela não odeia o pecado como ofensivo a Deus. Por isso que há um impostor habitando em nós. Como regenerados, agindo como se não fôssemos regenerados. Odiando, sim, os efeitos. Odiando, sim, as consequências. Odiando, sim, o sentimento de culpa e o medo que ele gera em nossa consciência. Eu não sei como é que acontece com você, mas acontece comigo. Eu estava dizendo isso ontem no encontro de casais. O medo da morte, que assola todos os seres humanos, crentes ou não crentes, de um modo geral, o medo da morte, ele é muito mais evidenciado nos momentos que estamos em baixa,
no nosso relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que por duas razões básicas, simples. Primeiro, por um conceito católico romano que está em nós de salvação pelas obras. E temos um conceito equivocado de um Deus que está no seu alto trono, com um chicote na mão, esperando só eu pecar e só você pecar para dizer: agora eu te peguei. Agora eu te peguei, agora eu vou chicotear você, agora eu vou castigar você. Nós não temos muitas vezes a ideia de um Deus como aquele pai da parábola que todo dia ia à estrada para olhar para ver se o filho já estava de volta, na expectativa do filho voltar. Mas muitas vezes pensamos num Deus carrasco, que está lá esperando uma oportunidade para me punir e para punir você. Ou então estamos influenciados por essa teologia, filosofia católica romana, ou estamos influenciados pela teologia pentecostal, que ensina que se pecou, perdeu a salvação. Então a salvação não é eterna, não é incondicional, ela é condicionada se eu for bonzinho. É como um pai que diz para o filho: se você for bonzinho o ano inteiro, no final do ano eu te dou uma bicicleta. Como se Deus agisse e trabalhasse dessa maneira. Isso não é graça. Graça, isso que as pessoas fazem, os pais fazem com os filhos, ou um professor, ou qualquer outra autoridade venha fazer, isso é meritocracia, não é graça. Graça é você dizer: você não merece, mas mesmo assim eu vou te dar, porque eu te amo. Você não merece, mas você vai receber, porque o que me condiciona, o que me estimula a fazer o que eu faço, é o meu amor e a minha graça, e não os seus pecados, não os seus desvios, os seus fracassos. Paulo está nos chamando a atenção para nós desistirmos de viver essa vida de outra pessoa, desse homem anterior, desse homem que vivia no pecado sem nenhum temor de Deus antes de ser alcançado pela graça salvadora. Aí nos versos 16 e 17, Paulo diz: ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei de que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quando Paulo diz já não sou eu, ele está fazendo uma referência ao seu eu regenerado. Ele dizendo: é o pecado que habita em mim, não o meu eu. O eu meu, agora transformado, regenerado, esse não quer fazer isso. Não quer tratar mal as pessoas. Não quer fazer fofoca. Não quer mentir. Não quer roubar. Não quer adulterar. Não quer trapacear. Esse eu regenerado, quando ele está dizendo já não sou eu, ele está dizendo que um homem não regenerado não teria uma consciência dessa de pecado. Um homem não regenerado não teria consciência de pecado. Dessa forma, nessas proporções que Paulo está tendo aqui. Ele diz: porque o meu eu regenerado luta contra o pecado, mesmo quando peca, luta contra o pecado. Mas o meu eu
não regenerado está completamente comprometido e engajado com o pecado. Eu não, eu estou nesse caminho, mas eu sou vendido como escravo. Eu estou indo, mas estou indo contra a minha vontade, contra a minha natureza. Eu sei que não deveria fazer e que não poderia fazer, e eu sei que quando faço, faço contra Deus. O meu problema do pecado é contra Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesses versos 16 e 17. No verso 18 ele diz, isto é, verso 18, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo está dizendo, embora ele seja uma pessoa pecadora, ele não se refere a um eu aqui sem qualificação. Paulo não está dizendo aqui algo que não está mais presente nele. Está dizendo, eu tenho duas naturezas aqui dentro de mim. Você, como crente, precisa saber disso. Precisa reconhecer que há duas naturezas digladiando, lutando no seu interior quanto ao fazer a vontade de Deus. Mas Paulo diz que aquilo que está presente dentro dele é estranho. É estranho a sua identidade com Cristo. Não combina. Não combina com a minha natureza agora, a minha nova natureza. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, nós estamos tratando aqui de questões emocionais. Eu queria colocar no seu coração, trazer essa lembrança ao seu coração nesta noite, que essas coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso não acontece como um passe de mágica. Não é como você levantou a mão, como diz alguns, né? Levantei a mão, aceitei a Cristo. Agora, ou então como alguns pregadores dizem, né? Venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Pelo contrário, parece que os problemas aumentam, né? Porque agora começa a existir de verdade uma guerra nos seus membros interiores, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da nossa carne, né? Então Paulo nos chama bastante atenção nesse aspecto. Os versos 19 até o verso 21, Paulo fala aqui uma coisa, uma luta, uma batalha intensa, na disposição de agradar a Deus, mas numa angústia terrível. Ele diz, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo, em resumo, nesses 3 versículos? Há no meu coração um compromisso com a santidade, porém, há uma oposição a esse compromisso com cada pecado que eu cometo.
Cada ato pecaminoso meu é uma oposição à minha declaração de compromisso com a santidade. Cada pecado que você comete é uma declaração de oposição. Tem gente que lê esse texto aqui e entende o contrário, né? Eu não preciso assumir responsabilidade nenhuma, eu jogo a culpa no pecado que habita em mim. Mas o que Paulo está dizendo é o contrário. Esse pecado que habita em mim, ou que está agindo em mim, ou que eu estou me entregando a ele está maculando, ele está interferindo na minha relação de santidade com Deus. Eu estou entrando por um caminho que, se não for a graça de Deus sobre a minha vida, eu ficarei perdido dentro do plano da vontade de Deus. Não necessariamente perder a minha salvação, mas deixar de viver a abundância, a felicidade, a alegria dessa salvação e dessa vida plena que Cristo estabeleceu, que Cristo decretou para que eu e você vivêssemos nela. No verso 22, Paulo diz: tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Aliás, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, diz o apóstolo Paulo. Por que Paulo diz isso, irmãos? Se Paulo está dizendo, eu sou um pecador, eu ainda estou fazendo umas coisas que não agradam a Deus. E talvez se muitos de nós caminhássemos lado a lado com Paulo, e visse o que Paulo falava ou fazia, não descreve especificamente aqui, nossa primeira reação, com perdão da palavra, seria dizer: Paulo, você é um safado, você é um sem vergonha. Você está falando aí de homem interior, de eu interior, de uma nova criatura. Mas isso você está fazendo aí, Paulo? Pelo amor de Deus, eu não faria não, hein? Eu não sei como é que você se comporta na sua fé cristã, mano. Qual é o nível de graça e qual é o nível de misericórdia que há no seu coração? Sinceramente, eu não sei. Só você pode saber na sua relação com Deus e com o próximo. Eu não sei se você é do tipo do fariseu que sobe ao templo para adorar, ou se você é do tipo do publicano que sobe ao templo para adorar. Porque o fariseu é sempre aquele que não reconhece, não admite as lutas interiores, as batalhas, não assimila, não reconhece os seus pecados. Ele tem uma justiça própria que, na balança da justiça própria dele, sempre pesa a favor dele. É como se alguém falasse assim: pastor, eu não sou tão ruim assim. Pensando bem, olhando para o maníaco do parque, olhando para o Sérgio Cabral, olhando para o Pezão. Eu não sou tão ruim assim não, pastor. Até que eu descobri que eu não sou tão ruim assim não. Espera aí. Quem que é o seu padrão? É o Sérgio Cabral? Quem que é o seu padrão? A Bíblia diz que Deus te predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Não foi para ser conforme a imagem do Lula, não foi para ser conforme a imagem do Pezão, do Sérgio Cabral, nem do maníaco do parque. Deus te predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Mas o fariseu não. O fariseu é capaz de dizer: graças te dou porque eu sou santo. Graças te dou porque eu sou melhor do que os demais.
Graças te dou porque lá na igreja eu sou o melhor crente da Igreja Batista Nova Vida. E eu fico pensando, se você pensasse o contrário, o que seria da minha igreja se todos os membros da minha igreja fossem igual eu? O que seria dessa igreja se todos os membros da igreja fossem igual a você? Não sei se você já pensou nisso alguma vez. Mas muitas vezes quando pensando nisso, julgando os outros. Mas não olhando para as nossas limitações, nossos fracassos e fraquezas. Mas há uma chance para mim e para você. Quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, ele nos dá uma pista de alguém que reconhece as suas limitações e fraquezas. De alguém que bate no peito e diz, sem coragem até de olhar para os céus: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Eu não tenho coragem nem de te encarar, Deus. Uma reação, quem sabe, tamanha quanto aquela de Isaías quando contempla a glória de Deus. Agora eu estou perdido, meus olhos viram o Senhor, viram a santidade de Deus. E se Ele não me alcançar, e se a graça dEle não for comigo, essa vida de impostor que eu estou levando, que eu estou vivendo, vai ser a minha completa ruína e destruição. Porque eu tenho pensado ser alguma coisa que eu não sou. No verso 23, aliás, ainda no verso 22, quando Paulo diz: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo que ele é completamente apaixonado por Deus. E isso é o que mais angustia o coração de Paulo, irmãos. Porque se Paulo não tivesse nem aí para a glória de Deus, para a santidade de Deus, se Paulo não tivesse preocupado com isso, não haveria nenhum tipo de angústia e nenhum tipo de sofrimento na sua alma. Mas Paulo está dizendo que no tocante ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Eu fico lembrando do salmista, em um dos salmos, não me lembro a referência agora, mas como o salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação de dia e de noite. A Bíblia diz no Salmo 1 que é feliz o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Alguém apaixonado pelo Senhor e pela sua palavra. Paulo está dizendo: eu sou assim. Mesmo enquanto se aflige com os seus pecados ou com os meus pecados, está dizendo: eu sou assim. O fato de eu ter pecado não quer dizer que eu deixei de amar a Deus. O fato de ser um homem miserável, desgraçado, pecador como eu, não quer dizer que eu deixei de amar a Deus. O meu interior ainda pulsa por prazer de fazer a vontade de Deus, de agradar o coração de Deus. Eu aprendo com isso que o caráter mais profundo do apóstolo Paulo, o seu homem interior, diz: quanto ao homem interior, seu caráter mais profundo, mais verdadeiro, a sua motivação mais profunda, está em contraste com a vida de hipocrisia ou de impostor
Crente não pode ter prazer no pecado. E crente não tem liberdade para pecar. Somos pecadores e pecamos. Se alguém disser que não tem pecado, já pecou, porque é mentiroso. Mas Paulo continua, amados, dizendo: porque vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Outra lei guerreando. Eu aprendo aqui que o pecado é um princípio ativo e agressivo dentro de nós. E o problema não são os nossos atos em si, mas as inclinações do nosso coração. Para onde o nosso coração aponta, direciona. É mais ou menos aquilo que Jesus falou com relação à riqueza. Não é pecado ser rico. Mas ele diz: muito cuidado. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É pecado ser rico? Claro que não, a Bíblia não está dizendo isso. E quando Pedro se desesperou e disse: mas então quem é que pode se salvar numa condição como essa? E a resposta de Jesus foi categórica: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, por uma razão. Jonas capítulo 2, versículo 9: a salvação pertence ao Senhor. Não são aos meus padrões, nem aos seus padrões. Pertence ao Senhor. Talvez seja por isso que Jesus disse que onde estivesse o seu coração, estaria também o seu tesouro. Talvez tenha sido por isso. E Paulo está dizendo aqui exatamente isso no verso 23. Há um pecado, há um princípio ativo guerreando dentro de mim que aponta as inclinações do meu coração. E eu fiquei pensando outro dia, foi segunda-feira, semana passada, ouvindo o pastor Cristiano falar sobre perversidade num encontro que nós tivemos com um grupo de pessoas. Eu fiquei pensando que inclinações revelam o nível de perversidade do nosso coração. Porque se eu fizer uma pesquisa aqui agora, eu acho que ninguém vai admitir que é perverso. Ninguém vai admitir a sua perversidade. Mas Paulo está admitindo que havia perversidade. Embora uma vontade tremenda de acertar, de fazer o que era bom e agradável a Deus, no tocante ao seu homem interior, completamente apaixonado com Deus, estava guerreando um princípio ativo e agressivo dentro dele, fazendo ele se desesperar, angustiar-se a ponto de dizer no verso 24: desventurado homem que eu sou, quem me livrará? Se você é crente de verdade, irmão, se você é crente de verdade, sempre haverá sofrimento na sua alma por causa do pecado. Sempre haverá sofrimento. Você se sentirá sempre um miserável, um desgraçado pecador, angustiado, regenerado, mas um imperfeito santo, que clama em sofrimento, que clama a Deus em angústia de alma. E que ao clamar, certamente encontrará a resposta de Deus. Ele mesmo diz, ele mesmo encontra, Deus fala ao seu coração: graças a Deus,
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Na minha carne habita sim a lei do pecado, mas no meu homem interior habita a lei de Deus, a vontade de Deus. E eu sou escravo dessa lei de Deus. Quero viver comprometido com essa lei para fazer a vontade de Deus. E a pergunta nesta noite é, amado, você está vivendo a vida de quem? De quem é a vida que você está vivendo? Perto do fim da sua vida, perguntaram ao dramaturgo irlandês George Bernard que personagem histórica ele gostaria de ter sido. E ele respondeu dizendo que gostaria de ter sido George Bernard. Criou tantos personagens, se confundiu com os personagens que ele havia criado. Ele diz: eu queria ser a pessoa que eu poderia ter me tornado sem nunca tê-lo sido. E quanto a você? Que vida que você está vivendo? A sua própria vida? A vida de outra pessoa? A vida de um impostor? Do ponto de vista, nós tratamos até aqui o texto do ponto de vista teológico, bíblico, mas eu quero tratar essa questão agora do ponto de vista emocional. Aliás, a proposta é essa: equilíbrio da saúde emocional e espiritual. Alguns sinais para você avaliar se você está vivendo a sua própria vida, a vida que Deus lhe deu, ou se você está vivendo a vida de outra pessoa. Você se preocupa demais com o que os outros pensam ao seu respeito? Isso tira o seu sono? O que é que os outros estão pensando de mim? Você mente? Você põe culpa nos outros? Acha que mentira é uma coisa assim, para livrar a pele de alguma coisa é necessário, é importante? Eu já vi um pastor dizer um dia que a mentira é um mal necessário. Ele não entendeu nada, inocente. Cometemos mentiras, sim, até quando não somos o que gostaríamos de ser ou o que deveríamos ser. Não somente mentira falada, mas mentira praticada. E quando você se vê um hipócrita, quando você olha para o espelho, eu tenho um amigo que diz que quando ele olha para o espelho todo dia de manhã, ele diz: cuidado, o perigoso acordou. O perigoso somos nós. E quando você olha para o espelho, você se vê o cara ou a cara, né? Tal, ou você se acha um hipócrita, um impostor. Se as pessoas soubessem. Você já parou para pensar nisso? Se as pessoas soubessem quem eu sou. Se as pessoas soubessem o que eu faço. Se as pessoas soubessem o que eu falo. Já citei isso aqui várias vezes. Um livro que li um tempo atrás, muitos anos atrás, estava no seminário ainda. O título do livro é Eu Estou Ok, Você Está Ok? É um livro de psicologia. E aí, num dos textos do livro, a autora diz assim: sabe por que eu tenho medo de dizer quem eu sou? Porque se de repente eu disser quem eu sou, você pode não gostar. Você pode ficar à mercê das pessoas. Por isso essa preocupação: o que os outros estão pensando de mim? Você evita o confronto? Você acredita que a falsa paz é melhor do que nenhuma paz? Você sempre coloca os outros na frente achando que isso é altruísmo? Você diz sim, mesmo quando quer dizer não? Você
não consegue discordar de determinadas pessoas, ou tem medo de discordar de determinadas pessoas? Tem gente, por exemplo, que quer falar mal do pastor, não fala mal do pastor como pastor. Fala mal do pastor com a outra pessoa. Não é assim? Tem gente que quer falar mal de um irmão, mas não fala com aquele irmão, fala mal com outro irmão para ver se a conversa faz curva, né? E chega na outra pessoa. E assim por diante, e assim caminha a humanidade. Você está muito mais preocupado em manter os outros felizes, mesmo às custas, ou à custa de sua própria felicidade? Você tem certeza de suas preferências ou não tem certeza de suas preferências? Quem está dirigindo o ônibus da sua vida? Ou você, sem perceber, já entregou a direção para outra pessoa? Deus nos chama para assumir ou para descer e deixar, quem sabe, que a pessoa certa, que é Jesus, dirija as nossas vidas. Quando Jesus se posicionou na sua cidade natal, chamada Nazaré, declarando-se o Messias, os seus vizinhos, seus amigos de longa data, tentaram literalmente jogá-lo barranco abaixo. E a Bíblia diz que ele passou no meio deles para viver fielmente a vida que o Pai designara para ele. Quando as multidões gritaram, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Esse primeiro episódio que eu citei está lá em Lucas 4, 28 a 31. Quando gritava a multidão, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, e quiseram proclamá-lo rei, ele ignorou seus louvores, sabendo que o objetivo deles não era a vontade do Pai. Pelo contrário, quando ele está sendo exaltado pela multidão, ele vira para a multidão e diz: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Olha, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. Jesus foi bastante autêntico de ser exatamente aquela pessoa que Deus estabeleceu que ele fosse. Fazer a vontade de... Várias vezes ele declarou isso. O meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Outra ocasião, Marcos 3, 21, Jesus decepcionou a sua mãe e seus irmãos, dizendo, como disse o pastor Cristiano na quarta-feira aqui: vocês estão no lugar errado. Eu estou no lugar certo, mas vocês estão no lugar errado. Quem é meu pai e minha mãe, senão aquele que faz a vontade? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Questionou a religiosidade ou a não religiosidade dos seus próprios familiares, da sua própria mãe. Houve uma pressão muito grande sobre Jesus, irmãos, para que ele vivesse a vida de outra pessoa, mas pelo poder do Espírito Santo e pela comunhão que ele tinha com o Pai, ele permaneceu verdadeiro para com a sua vida e o seu propósito, terminando a obra que o Pai lhe entregara. Olha aí, João 17, verso 4. João 17, verso 4. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Eu cumpri. O que o Senhor me entregou para fazer, eu fiz. Descubra, irmãos, a si mesmo, dentro do chamado de Deus para a sua vida. É o trabalho de uma vida inteira.
O grande reformador João Calvino afirmou em uma de suas mensagens, em seus escritos, que não existe uma descrição mais exaltada da criação de Deus, de nós como criação de Deus, do que aquela que está revelada em Efésios 2, verso 10, que literalmente traduzida significa que nós somos uma obra-prima, uma obra de arte nas mãos de Deus. João Calvino dizia que galáxias, estrelas, sistemas solares podem até nos deixar impressionados com a glória de Deus, porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, mas nós, os seres humanos, especialmente os que foram regenerados, selados com o Espírito Santo da promessa, que experimentaram o milagre sobrenatural do novo nascimento, são chamados de obra-prima de Deus. Obra de arte nas mãos do soberano artesão. Contudo, toda essa beleza divina foi manchada pelo pecado, e o processo de restauração é lento, dispendioso, trabalhoso. Eu li uma história, irmãos, achei muito interessante, sobre a Capela Sistina de Michelangelo, a pintura da Capela Sistina de Michelangelo, talvez um dos maiores trunfos ou triunfos da história da arte. Michelangelo demorou 4 anos para fazer aquela pintura, de 1508 a 1512. Foi montado os andames, ele ficava deitado de costas, fazendo aquela pintura. E naquela pintura, ele, no teto da Capela Sistina, ele pintou a criação, pintou a queda e pintou a destruição da raça humana pelo dilúvio. Mas é interessante que rapidamente aquelas figuras, aquelas imagens começaram a ficar descoradas, e pouco tempo depois que foi concluída a obra de Michelangelo, 100 anos depois, ninguém mais se lembrava como que eram as cores originais daquela pintura. Até que em 1980, um diretor, um arquiteto decidiu tentar recuperar aquela pintura de Michelangelo, montou os andames lá, e usando uma solução que eles criaram para tentar, por centímetros de cada vez. Era um trabalho minucioso. Olha, Michelangelo gastou 4 anos para fazer aquela pintura. E para recuperar a pintura gastaram-se 12 anos. Para que agora as pessoas tivessem ideia de qual que era a ideia original do autor. Achei fantástica essa história, porque Michelangelo tinha pensado, era um exímio mestre da cor, tinha pensado em detalhes, principalmente as cores azul, verde, rosa, lavanda, uma cor assim meio rocheada, né? Ele havia escolhido de maneira tão surpreendente, e aquela limpeza foi feita de maneira tão minuciosa, que as pessoas puderam, depois de séculos de fuligem, de poeira, após aquele tratamento, ver as cores vibrantes da obra de Michelangelo, uma obra-prima daquele pintor. É assim também que acontece com o sangue de Jesus, passando minuciosamente em cada detalhe da nossa vida, para tratar cada detalhe
das nossas limitações, fracassos e fraquezas, e revelar de fato a obra-prima que somos nas mãos de Deus e para a glória de Deus e para o propósito para o qual Ele nos criou. Um educador americano chamado Parker Palmer, ele disse que ele descreveu esse processo de recuperação, da descoberta do seu eu, da seguinte maneira: a maioria de nós alcança um senso do eu apenas por meio de uma longa jornada por terras desconhecidas. Mas ele diz, essa jornada não acontece ou não é semelhante algum, não tem semelhança alguma com os pacotes de viagem livres de problemas vendidos pela indústria do turismo. Esta jornada é muito mais parecida com a antiga tradição da peregrinação, uma jornada transformadora a um centro sagrado, repleta de desafios, escuridão e perigos. Outra forma, amado, de descobrirmos essa verdade de Deus para as nossas vidas, de sermos a pessoa que Ele quer que nós sejamos e não que vivamos a vida de uma outra pessoa, está muito ligado à perspectiva de descobrirmos as ordens seladas, ou o que chamamos de decretos divinos. Entender, conhecer, feitos antes da fundação do mundo, e que se cumprem no tempo e no espaço conforme a própria soberania de Deus, que nos chama à responsabilidade de vivermos dentro dos seus decretos. E confesso que é algo que muitas vezes temos dificuldades de entender, de crer e muito mais ainda de aceitar. Mas que na mente soberana de Deus encontra-se em perfeição. A soberania absoluta de Deus funciona em perfeição. E é na sua soberania que Ele responsabiliza o homem pelos seus atos, de obedecer e de cumprir os seus decretos. Essas obras não devem ser abertas ou não acontecem, esses decretos não acontecem até que se chegue um determinado tempo, um determinado lugar, diferente do nosso tempo, que é o Cronos, é no tempo Kairos, tempo de Deus, para ir nos tornando de glória em glória, até sermos a pessoa que Deus decretou que sejamos. É como se Deus tivesse dado a cada um de nós as ordens seladas ou seus decretos divinos para a nossa existência. Ele nos convida a abrirmos ou descortinarmos esses decretos, entendermos seus decretos, prestarmos atenção às pequenas coisas do dia a dia que nos dão vida, das coisas que estão ao nosso redor, para irmos sendo aperfeiçoados por Ele em santidade, porque a santidade também é pela graça. Assim como não podemos produzir salvação por conta própria, não podemos produzir santidade por conta própria, mas isso não nos exime de nossa responsabilidade, dessa guerra interior que o texto original que lemos aqui de Romanos 7 nos apresenta. Uma escritora americana chamada Sheila Lynn, ela descreve esse processo de um modo simples, mas profundo, dizendo o seguinte: quando estou em contato com um propósito especial da minha vida, cumprindo as ordens seladas ou os decretos divinos, tenho um profundo sentimento de consolação e justificação, e todo o meu corpo relaxa ou sofre a influência. Creio que o senso de justificação se expresse fisiologicamente, porque o propósito da nossa vida está escrito nas próprias células do nosso corpo. Eu achei fantástico isso aqui. Quantos de nós estamos esgotados fisicamente?
Quantos de nós estamos esgotados espiritualmente? Quantos de nós estamos esgotados emocionalmente? Certamente, o propósito especial para a vida que Deus tem para nós é um processo, às vezes dolorido. É impossível antecipar tudo que podemos encontrar em direção ao eu decretado por Deus, que sejamos, que vivamos, o eu autêntico. É difícil imaginarmos quanto tempo teremos para alcançar uma espiritualidade saudável, tratando do nosso conhecimento, das nossas convicções doutrinárias, mas também lutando pela saúde emocional do nosso corpo, da nossa mente. Equilíbrio, busca equilibrada. E nesse aspecto, então, amados, eu quero deixar, o tempo não dá para delongar sobre o assunto, que é profundo, mas eu quero dar 4 sugestões, pelo menos, para você nesta noite, para você ir para casa pensando nisso. 4, é lógico que existe muito mais, mas eu quis pensar apenas em 4 questões práticas para você buscar essa vida equilibrada, para você desistir de viver a vida de outra pessoa e viver a vida que Deus planejou para você viver. Em primeiro lugar, descubra a sua integridade. Descobrir a sua integridade, em resumo, é os valores, as motivações, aquilo que move. O que move seu coração? Quais são os valores que permeiam a sua vida? Você está sendo mais... O que é importante para você? Você está sendo mais definido pelas coisas que você não concorda ou pelas coisas que são mais importantes para você, pelo seu senso de valores? E nessa caminhada, então, pela integridade, vai exigir que confrontemos nossas inconsistências, que busquemos um treinamento adicional para a nossa saúde emocional, matrimonial, doutrinária, teológica, para suprir as nossas demandas, para que depois a gente possa ser útil também para suprir as demandas de outros. Que vivamos uma vida que reflita esses valores que cremos. Que vivamos uma vida que reflita os valores que cremos e que ensinamos sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Que investamos consistentemente tempo e dinheiro nas coisas que realmente valem a pena investir. Que montássemos na nossa casa um projeto simples de vida, em que eliminássemos as coisas desnecessárias e vivêssemos de forma mais simples. Quem sabe, trocando a água gasosa pela água normal, torneiral. Estou falando de mim mesmo. Quem sabe, trocando algumas coisas. O guardanapo de papel trocar pelo guardanapo de pano, a fralda descartável pela fralda de pano. Nós estávamos falando isso hoje pela manhã. É muita facilidade hoje, mas há muito para nos desgastar. Segunda coisa que gostaria que você pensasse ao voltar para sua casa: ouça o seu ritmo interior. Ouça o seu ritmo interior. Toda a criação tem um ritmo natural. Isso faz parte dessa magnitude da obra criada por Deus. Nós temos dia, nós temos noite, nós temos inverno, nós temos verão, nós temos os grandes movimentos do oceano, nós temos as estrelas. Todos os seres vivos têm o seu ritmo interior.
É como se fosse um relógio interno acoplado em nós, cada um na sua medida. Tem um texto muito interessante no Velho Testamento, que quando o povo estava caminhando do Egito para a Terra Prometida, foi dada uma orientação que até hoje me chama a atenção, que as pessoas deveriam caminhar no passo das crianças, no ritmo das crianças. E eu fico pensando, qual que é o seu ritmo interior? Você respeita o seu ritmo interior? Os ritmos emocionais, espirituais, se eu negligenciar isso, se eu negligenciar o meu relacionamento espiritual com Deus, se eu ultrapassar os meus limites com as pessoas, se eu não cultivo o prazer e a alegria nas coisas que eu faço, a minha alma vai morrer, vai ficar infrutível, ou ficar deprimido, angustiado. Ritmo está relacionado com o tempo e com pessoas. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Às vezes nós queremos que as pessoas andem no ritmo da gente. Nós queremos que as pessoas vivam a vida da gente, seja exatamente como a gente é. Cometemos muitas impropriedades contra as pessoas. Que elas sejam exatamente como nós somos. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo interior e precisa buscar em Deus sabedoria para descobrir quais são os seus ritmos. O marido, por exemplo, o ritmo do esposo é diferente do ritmo da esposa. E quando não entendemos e não nos adaptamos um ao ritmo do outro, temos grandes conflitos no casamento. Porque aprendemos uma dicotomia aqui entre individualismo e individualidade, misturamos as coisas, e aí o relacionamento fica fadado ao fracasso. Você sabe o momento de estar com as pessoas, o momento de ficar sozinho, quando que é a hora de descansar, quando é a hora de divertir, quais são suas melhores horas de trabalho, qual é o seu tempo de sono, tempo de lazer, hora de comer. Você consegue respeitar o seu ritmo interior? É uma coisa para você pensar. Terceira coisa, estabeleça limites. É um negócio que nós não gostamos, mas tem que estabelecer limites. Mas antes de estabelecer, a gente tem muita facilidade para estabelecer limites para os outros. Mas estou falando nesta noite, amado, de estabelecer limite para você mesmo. É para mim mesmo, para nós. Estabeleça os seus limites. Pense sobre os seus compromissos na igreja, no casamento, com amigos, com filhos, com vizinhos, colegas de trabalho, membros da família. Que problemas ou compromisso você pode ter assumido que Deus nunca pediu para você assumir? Tem coisa que a gente faz falando, foi Deus que mandou fazer isso, e Deus nunca falou isso. Aí você quer jogar a culpa em Deus, foi Deus que mandou você fazer. Você quer assumir o problema do outro sem que você esteja preparado para assumir o problema do outro. É preciso que você entenda isso de tal maneira, irmãos, que isso não afete a vida familiar, nem a vida comunitária na igreja. E em último lugar, deixa os outros viverem a vida deles. Se ninguém te chamou, para que você quer entrar na vida dos outros? Deixa cada um viver a vida dele. E ele se responsabilizar diante de Deus. Nós temos dificuldade até com relação aos nossos filhos. É lógico que nós como pais devemos deixar os nossos filhos ter suas próprias escolhas, mas quando elas não forem corretas, nós temos a obrigação de intervir, de ensinar, de instruir. Eu como pastor, pastor Cristiano como pastor, nós temos a obrigação de, ao ver a ovelha caminhando na direção contrária, de intervir. Mas nós não somos vigias de ninguém. Nós não somos guardadores dos irmãos no sentido de que nós temos que ficar monitorando a vida de ninguém.
Nós temos que instruí-los a andar na vontade de Deus. Mas não queremos que vocês vivam a vida de pastor. Alguém quer viver a vida de pastor aí? Se alguém quiser viver a vida de pastor, eu vou ensinar como é que é. Quer, Max? Viver a vida de pastor? Quer ser pastor? Como é que é? Do jeito que tá bom? É desse jeito, irmãos. Então, crie suas próprias resoluções, crie o seu manifesto de vida. Não sei se você já pensou nisso alguma vez. Quando eu estava pensando nisso aqui, lembrei de Jonathan Edwards, um jovem de 17 anos, que decidiu aos 17 anos criar 70 resoluções de como seria o seu estilo de vida para agradar a Deus, como seria a sua agenda a cumprir e como ele deveria se comprometer com os valores do reino. Crie suas resoluções e pregue lá em algum lugar de destaque para de vez em quando você lembrar. Esse é o estilo de vida que Deus quer que eu viva, que eu preciso viver para agradar o coração de Deus. E de vez em quando as coisas ficarem muito difíceis, busque um milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Então quero com essa palavra desafiar você, desistir de tudo aquilo que impede você de ser a pessoa que Deus decretou, escolheu, estabeleceu para que você fosse. Você tivesse uma experiência genuína e verdadeira, que a sua saúde emocional, que a sua saúde física, que a sua saúde espiritual estivesse bem. E que a gente pudesse dizer, vai bem com a tua alma, né? E você pudesse sentir alívio na sua alma, no seu coração.